Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela oportunidade de te cultuar livremente, Senhor. Abre o nosso entendimento, fala conosco, Pai. Não nos deixe sair daqui sem ouvirmos a Tua voz, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Me usa como instrumento Teu para falar a Tua palavra para a nossa igreja. Que nós possamos, Pai, crescer, sermos edificados. As pessoas que vão ouvir essa mensagem logo depois, Senhor, que essa mensagem alcance pessoas que sejam transformadas, que sejam ganhas para Cristo. É isso que nós te pedimos, é isso que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, podemos sentar. Nossa mensagem hoje, ela tem como título a provisão de Deus e a responsabilidade humana no avanço da missão. Então, a responsabilidade de Deus, a provisão de Deus e a responsabilidade humana no avanço da missão. Na área de gestão de empresas, existe uma visão de negócios que algumas pessoas chamam de empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade que as pessoas têm de fazer negócios, de abrir empresas, gerenciar essas empresas, de perceber oportunidades para trabalhar e ganhar dinheiro. Elas conseguem perceber rapidamente uma oportunidade. Essa pessoa ela é tida como empreendedor. Essa capacidade é o que certa vez ouvi um professor meu me falando, contando o exemplo de que o empreendedor é como uma pessoa que está numa fila para fazer um cadastro do governo. Essa pessoa está na fila, está no sol, todo mundo lá na fila esperando para ser atendida. O empreendedor nessa fila, ele está lá esperando ser atendido também, mas aí ele para e diz assim: eu vou vender água nessa fila, porque eu vou ser atendido, vou ter que ficar esperando, eu vou aproveitar e vender água e vou ganhar dinheiro aqui. Ou seja, ele tem a capacidade de enxergar a oportunidade de negócio em tudo que ele consegue ver. Estou falando do enrolão não, o cara que quer ganhar dinheiro com tudo, não é isso. Mas é o cara que tem a capacidade de olhar e dizer: rapaz, isso aqui tem uma oportunidade de negócio, posso abrir uma empresa aqui, eu posso comprar e vender isso aqui, eu vou conseguir. Esse é o empreendedor. Ele usa, na realidade, ele entende que ao invés de perder tempo ali, parado, ele vai usar aquele tempo para investir o seu tempo e ganhar dinheiro. Ele vai ver dessa forma. Quando a gente olha para o reino de Deus, nós não devemos ver a oportunidade de fazer negócio, isso é óbvio, certo? Porque o foco do reino de Deus não é ganhar dinheiro. O foco do reino de Deus é ganhar almas, é fazer o reino de Deus avançar, é propagar a mensagem do Evangelho e glorificar a Deus em tudo que a igreja faz, tudo que eu faço, tudo que você faz. Por isso eu quero que você tente olhar para essa mensagem, olhar para esse texto que a gente vai analisar aqui hoje, e ver através do momento do ministério de Paulo, ele como um tipo de empreendedor espiritual do reino de Deus, onde ele vê as oportunidades, onde Deus traz as oportunidades, Deus gerencia, Deus abre as portas, Deus faz com que as coisas aconteçam. Vamos analisar, vamos abrir nossa mente e enxergar de que maneira Deus então está direcionando a vida de Paulo. Depois que Paulo sai de uma missão lá em Atenas, uma missão que exigiu muito do intelecto dele, da argumentação, de toda a sua capacidade intelectual, ele obteve pouco resultado ali. Mas ele saiu de Corinto e ele saiu de Atenas e deixou em Bereia Silas e Timóteo e foi até Corinto. É aqui que a gente vai para Atos capítulo 18, então abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, a gente vai estudar hoje do verso 1 até o verso até o verso 22. Bem, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 18, a gente vê que Paulo ele chega a Corinto e ele encontra-se com um casal, que vai ser um casal muito importante na vida missionária do apóstolo Paulo, na missão do apóstolo Paulo. A gente até vai ver alguns textos aqui
que vão mostrar o quanto aquele casal foi importante para a missão do apóstolo Paulo. E é aqui que nós vamos ver o primeiro momento em que esse casal aparece no Novo Testamento, e a partir daqui nas epístolas eles são citados em vários momentos. Mas é aqui do verso 1 ao verso 4 que nós vamos ver algo interessante, uma atitude interessante do apóstolo Paulo, e que a gente vai refletir um pouco sobre ela. Vamos lá. O verso 1 diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então o que é que acontece? Ocorreu nesse período uma rebelião, uma revolução de alguns judeus em Roma contra o imperador. E aí fez com que o imperador o imperador Cláudio decretasse então que os judeus fossem expulsos de Roma. E aí Áquila e Priscila, um casal de judeus, foram então até a cidade de Corinto e estabeleceram lá uma casa onde eles também passaram a morar e passaram a trabalhar lá. Paulo, quando chega a Corinto, Paulo se aproxima deles. Nós não sabemos aqui as circunstâncias, a gente precisa entender que a Bíblia não é um filme, não é uma série. Você não vai ver detalhes, frases ou coisas de efeito, coisas que não são importantes para a revelação de Deus. Mas o fato então aqui dito é que Paulo se aproxima deles. Então algo aproximou o casal e Paulo. E algo que eles tinham em comum era fazer tendas. Então Paulo passa a morar com esse casal e trabalhar junto com o casal, onde o ofício do apóstolo Paulo também era fazedor de tendas. Alguns especialistas afirmam que Paulo ele trabalhava com couro, então ele fazia tendas de couro. Então, diante dessa profissão dele, ele encontrou ali o seu sustento. E aí você diz, mas Paulo não vivia da obra? Sim, Paulo vivia da obra. Mas nessa circunstância aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele optou por fazer tendas para se sustentar, mas no verso 4 diz que todos os sábados ele ia até as sinagogas e lá ele pregava a palavra de Deus aos judeus. Então nós podemos aqui, olhando para a vida de Priscila e de Áquila, o que é que a gente pode entender de outros textos das Escrituras? Eu trouxe exatamente esses textos aqui, apenas para a gente observar alguns pontos. Romanos 16, capítulo 16, verso 3 a 5, Paulo diz o seguinte: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. É assim que ele chama Áquila e Priscila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Então quer dizer que em um determinado momento da vida de Paulo estava sob perigo, e aí diante dessa situação, Áquila e Priscila se colocaram em risco para salvar a vida de Paulo. E aí ele diz, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia. Então nós vemos que Áquila e Priscila são vistos como um casal extremamente ativo na obra de Deus, como casal. E eles, como casal ativo na obra de Deus, são vistos pelo apóstolo Paulo como cooperadores do reino de Deus. Então nós estamos aqui lidando com a aparição de dois personagens que são essenciais na obra missionária do apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que Deus aproximou os três, e a partir dessa aproximação de Atos 18, nós teremos então um casal que vai estar com o apóstolo Paulo até o fim de sua vida, cooperando na obra da pregação do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então também esse casal
eles abriram as portas de sua casa para estabelecer uma igreja dentro da casa deles. Então isso também a gente percebe um outro perfil desse casal. Então você percebe claramente que é um casal extremamente útil na obra de Deus e que o apóstolo Paulo estabelece um relacionamento de intimidade com esse casal. Quando a gente vai em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 7 a 9, a gente pode entender um pouco, além da aparição de Áquila e Priscila, o que vai acontecer aqui na sequência de Atos 18, a gente pode entender, compreendendo um pouco do que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 7 ao verso 9. A igreja de Coríntios, que é essa igreja que a gente está aqui vendo, o estabelecimento inicial dessa igreja, né, a missão de Paulo que estabeleceu essa igreja, a igreja de Coríntios é uma igreja extremamente problemática, foi uma igreja extremamente problemática. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver que a igreja era uma igreja com divisões, com fofocas, com disputas, com grupos, era uma igreja com heresias, era uma igreja que até mesmo se levantou contra o próprio apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo era um tipo de estelionatário da fé. Também, não só a igreja de Coríntios, mas a cidade de Corinto era uma cidade extremamente corrupta, em todos os sentidos. O que tornava o evangelho um grande desafio dentro daquela cidade. Porque muitas coisas precisavam ser vencidas. É tanto que a igreja ela tinha baixado a sua moralidade a nível tal que existia um homem dentro da igreja que estava dormindo com a mulher do próprio pai, e a igreja sabia e não fazia nada com aquilo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. É aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versos 7 a 9, que o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. O que é que acontece? O apóstolo Paulo ele foi acusado de estar se aproveitando financeiramente da igreja, porque os falsos apóstolos estavam tentando se introduzir e ganhar dinheiro com a igreja, e acusavam Paulo disso. E aí Paulo ele começa a tomar uma posição que ele até mesmo na carta ele diz que está constrangido de falar dessa forma. O que é que Paulo faz? Paulo meio que, entre aspas, passa na cara deles o que Paulo fez. Por que Paulo faz isso? Não para se promover, mas para fazer com que aquelas pessoas acordassem da loucura que elas estavam sendo colocadas. Então, é aqui onde Paulo ele diz o seguinte, no 2 Coríntios capítulo 11, versos 7 a 9. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu não cobrei para pregar para vocês. Não, vocês não me sustentaram no meu trabalho. Ele diz aqui o seguinte, não é porque Paulo não precisava de sustento, né? Você é vivo, precisa de comer, precisa pagar suas contas. Não é isso, porque ele continua do texto dizendo assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Então o apóstolo Paulo estava fazendo uma missão em Coríntios e estava recebendo o salário de outras igrejas, e não da igreja que ele estava servindo, mas de outras igrejas que contribuíam com a missão do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ou seja, quando ele estava lá naquela igreja, e ele passava por alguma privação financeira, material, ele não pedia à igreja nada. Por quê? Por que ele fazia isso? Por orgulho? Não, leia o contexto, eu não vou poder trabalhar isso aqui agora, então você vai ter que confiar no contexto que eu estou lhe dando. Mas se você quiser, depois anota a referência e lê o contexto todo, você vai entender isso. O que é que acontece? O apóstolo Paulo, ele diz que não quer colocar empecilho na pregação do evangelho. O que é isso? Ele não queria que ninguém usasse nenhuma circunstância como desculpa para que ele fosse impedido de pregar. Ele não queria que a igreja dissesse o seguinte: não, a gente não tem dinheiro para você não, pode ir embora. Aí ele dizer: não, eu estou precisando aqui, eles não querem, beleza, eu vou embora, ele não tem o que me pagar, eu estou precisando. Não. Mesmo padecendo necessidade, mas ele não se colocava como peso para evitar que algumas pessoas mal intencionadas usassem isso como desculpa para calar o apóstolo Paulo, calar a missão dele. Então ele diz: eu quando passava necessidade, eu não fui pesado para vocês. Aí aqui, olha só o que ele continua dizendo: porque os irmãos
que vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo está dizendo isso não é por orgulho, Paulo está dizendo isso porque a igreja era uma igreja que estava adoecida, e Paulo queria, mesmo que de graça, ajudar aquela igreja a ser corrigida na sua doutrina, na sua vida espiritual. Quando Paulo diz assim, olha, quando os irmãos vieram da Macedônia, esses irmãos que ele se refere aqui é Áquila, Priscila, provavelmente também Silas e Timóteo. Pode ser que ele esteja se referindo a esse momento que a gente vai dizer aqui, ou momentos posteriores. Não dá para você saber ao certo como, mas eu quero que você entenda o sentido. Quando ele diz aqui, os irmãos vieram da Macedônia e supriram minha necessidade, então significa dizer que eu não quis ser mais pesado para ninguém, eu me guardei de ser pesado para vocês, eu não queria que vocês me sustentassem, porque alguns irmãos vieram e me ajudaram. Olha só o que acontece aqui no verso 5 de Atos capítulo 18, Atos capítulo 18 verso 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Ou seja, olha só o que aconteceu. Paulo chegou em Corinto, não tinha sustento, mas ele tinha que pregar a palavra de Deus ali. Conheceu um casal chamado Áquila e Priscila. Como ele fazia tenda com eles, ele se propôs então a fazer tenda junto com eles para pagar suas próprias despesas ali. E todos os sábados, ou seja, durante a semana provavelmente ele não tinha tantas oportunidades para pregar, apesar de que talvez ele pregava sim, mas ele tinha que trabalhar, e isso não permitia a ele um avanço mais forte naquela cidade. Então ele ia nos sábados e pregava, segundo o que o texto nos disse no verso 4. Todos os sábados ele ia lá pregar. Mas aí, quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, Paulo para de fazer tendas e se entrega totalmente à missão da pregação da palavra. Por que isso acontece? Porque Silas e Timóteo vêm da Macedônia trazendo ofertas das igrejas de lá. E essas ofertas suprem a necessidade do apóstolo Paulo, o que permite a ele parar de trabalhar e focar na missão de pregação do evangelho. Ele passa então agora a viver da palavra. Ele vivia antes da palavra, mas quando ele chegou em Corinto não tinha condições, não tinha ninguém para sustentá-lo, ele continuou pregando. Quando Deus trouxe então o sustento por meio de Silas e Timóteo, ele largou as tendas e voltou a viver da obra. E isso gerou resultados. E os resultados foram tantos que olha o que acontece no verso 6. Como eles se opuseram e blasfemaram, ou seja, os judeus da sinagoga se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Olha que interessante. O apóstolo Paulo então percebe, diante da blasfêmia que aqueles homens fizeram contra Jesus Cristo e contra o esforço de Paulo para pregar o evangelho, é que Paulo diz: olha, já que vocês não querem, ok, vocês não querem, então eu não sou o culpado do sangue de vocês, eu fiz o que tinha que ser feito, preguei para vocês, vocês não quiseram. Não é o fato de alguém não querer simplesmente porque não quer, o fato aqui é porque eles não só não quiseram, eles blasfemaram. Ou seja, eles agiram para ofender o nome de Jesus Cristo. E Paulo, diante daquela ofensa, ele disse: ei, peraí, não. Vocês não querem, então fiquem aí, eu vou embora. Irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela deve ser pregada, sim, ela deve ser pregada. Tempo e fora de tempo. Mas nós não podemos pegar as pérolas e jogar aos porcos, porque Jesus disse isso. Se existem pessoas com o coração tão endurecido ao ponto de blasfemarem do Senhor e não quererem ouvir a mensagem do Evangelho, por que eu vou insistir se aquela pessoa é uma blasfema, se aquela pessoa muitas vezes está apenas zoando com minha cara, está apenas fazendo chacota comigo, por que eu vou tentar continuar? Não, beleza, você não quer ouvir? Tranquilo. Certa vez, um pastor amigo meu, ele conheceu a missão chamada Pregue a Palavra, e nessa missão ele
ele aprendeu a pregar expositivamente. Quando ele fez seminário, os seminários, infelizmente a maioria dos seminários no Brasil, são seminários liberais, que são seminários que não ensinam você a pregar a Bíblia, ensinam você a falar um bocado de coisa menos Bíblia. E aí o que é que acontece? Ele formou-se no seminário e começou a tomar conta de uma igreja dentro da perspectiva que ele aprendeu no seminário. Quando ele foi para a missão Pregue a Palavra ensina os pastores a pregarem expositivamente. E aí nessa missão ele percebeu que o papel do pastor é pregar Bíblia, prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Não é ficar contando piada, contando história, não, é pregar a palavra, é ensinar a Bíblia para as pessoas. Essa é a missão do pastor. Pastorear a igreja por meio do ensino, por meio do conselho, de quê? Da palavra. E aí quando ele começou a pregar a palavra da maneira como realmente deveria ser pregado, passou-se um tempo, as lideranças da igreja chegaram e disseram: pastor, o senhor mudou sua forma de pregar, o senhor não deveria estar pregando essas coisas, o senhor deveria estar pregando aquilo que as pessoas estão precisando. O senhor está pregando coisas que não tem nada a ver, a gente não vai ser teólogo, a gente quer ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, ou seja, eles queriam ouvir palavra de vitória, não queriam aprender Bíblia, eles queriam ouvir o que agradasse os ouvidos e os corações deles. E ele disse: não, vou continuar pregando o que eu fui chamado para pregar. Resultado, ele tirou férias e no retorno das suas férias a igreja havia feito uma assembleia, colocaram ele para fora. Demitiram o pastor. Aí ele entrou em contato comigo triste, abatido, e disse assim: mas rapaz, quem diria, a gente prega a palavra e o que a gente recebe é isso. Aí eu disse a ele: meu irmão, não esquenta a cabeça não, sabe o que é isso, meu irmão? É juízo de Deus sobre aquela igreja. Porque se Deus quer falar para a igreja e a igreja quer calar Deus, e Deus permite que você saia dali sem que a igreja seja transformada pela palavra, é porque aquela igreja, Deus não tem propósito nem plano para ela. É juízo de Deus. Deus tem juízo para ser lançado sobre ela. Então, entenda dessa forma. Eu sei que a gente conversou, orou. É uma circunstância semelhante, meus irmãos. Ou vocês acham que Paulo estava indo para o mundão para pregar? Não, ele estava indo para as sinagogas. É como hoje os pastores que vai para dentro da igreja pregar Bíblia, ensinar a Bíblia para o povo. O povo: não, esse negócio de não quero Bíblia não, eu quero coach, quero prosperidade, eu quero o evangelho eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero reteté, eu quero, não, eu vou pregar a Bíblia para você, vamos ensinar a Bíblia, vamos aprender a Bíblia, vamos ler Bíblia, não quero isso não, é juízo de Deus. E se o pastor sucumbir a isso, a igreja morre e o pastor também. Então o que é que o pastor tem que fazer? O cara não quer, meu velho, bate os pés e sai. Mas não vende a tua alma a isso. Não faz isso. Então, irmãos, o que acontece diante da primeira oposição é algo incrível. Deus, ele parece que tem senso de humor em alguns momentos, em algumas ações, ou talvez ironia, não sei. Não quero pecar contra o Senhor. Mas eu quero que vocês entendam, olha que situação acontece aqui, verso 8, verso 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, ou seja, ele saiu da sinagoga, porque disse: vocês não querem não? Então beleza. Quando ele sai, talvez aqui só por questão de escrita, mas talvez não foi no mesmo momento, mas o fato é que, depois que a sinagoga, ele não pregou mais na sinagoga, o texto diz que ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Deus disse o seguinte: eles não querem me ouvir não, então vou botar um ponto de pregação do lado. Tu vai pregar do lado. E aí quando os cabas for passar para a sinagoga, tu chama eles e deixa eu te pregar o evangelho, aí os cabas vão ficar. Aí Deus não para por aí não, olha só que interessante, o verso 8, Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Deus ainda disse o seguinte: sabe, vou quebrar aquela sinagoga agora, sabe como é que eu vou fazer? Pegar o chefe dela e trazer para cá. Chefe, vem cá. O chefe cai de joelho na presença de Deus. A família dele inteira, os coríntios também. Deus continua fazendo a obra dele, irmãos. Deus não para. Agora, se Paulo tivesse sucumbido,
Ah, vocês não querem isso não? Então fala o seguinte, deixa eu pregar aqui para vocês sobre Moisés, porque senão eu não vou receber convite de pregação nas igrejas, vamos botar para fora, eu não vou ter sustento. Muitas vezes, irmãos, acaba acontecendo isso. E aí, no verso 9, ocorre algo interessante. Provavelmente essa oposição do apóstolo Paulo não foi apenas uma oposição simples, era uma cidade difícil, um clima de perversão muito intenso naquela cidade. Os judeus estavam então se levantando contra Paulo. Existe um determinado momento que alguns afirmam que talvez Paulo estivesse se referindo a esse momento aqui, por isso que ocorreu essa intervenção de Deus que a gente vai ver aqui. Tem um determinado momento em que Paulo ele diz que ele estava temeroso, ele tinha temores por dentro, tinha medo. Mas aí no meio dessas circunstâncias, o verso 9 diz o quê? Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Se Deus disse isso é porque provavelmente ele estava. Ou você acha que o apóstolo Paulo era um super-homem destemido, que saia por aí voando com uma capa e uma Bíblia na mão? Não, ele era homem como eu e como você, com medo também, com temores também, mas ele tinha um Deus que guiava a vida dele, que tinha propósito na vida dele, que tinha chamado ele para realizar algo. E aqui Deus diz, olha, não tenha medo. Ao contrário de ter medo, o que é que Deus diz? Pelo contrário, fale e não fique calado. Fale e não fique calado, fale. Meus irmãos, por quantas vezes nós temos medo dos homens e nos calamos, porque nós tememos o que eles podem nos fazer. Nem sei se saiu. Tem um besouro aqui. Corta aí, viu? Saiu, gente? Tem alguma coisa aqui em mim? Fale e não te cales. Nem besouro vai atrapalhar. Vamos lá. Irmãos, por vezes nós tememos os homens, tememos o que eles vão pensar de nós, tememos perder o nosso emprego, temos medo. Mas Deus nos põe ali para realizar uma obra por meio de nós. A nossa vida pertence ao Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas nós, diante do medo, podemos sucumbir. E aí Deus nos chama a uma responsabilidade. Fale e não te cales. Fala, não cale a sua boca. Por vezes nós calamos a boca, não damos a nossa opinião, porque achamos que não, eu acho que não é a hora, não é o momento. E às vezes Deus te pôs ali para você fazer exatamente isso. E nós não fazemos, nós não nos posicionamos. E Deus então dá a Paulo qual a razão que Paulo deveria falar e não se calar. Verso 10: porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal. É interessante isso, porque Paulo, em momentos anteriores, foi apedrejado e dado como morto. Mais à frente, Paulo desculpa, gente, a minha cabeça já está começando O navio de que Paulo estava afundou. Esqueci a palavra, vocês sabem qual é. O navio Naufrágio, gente. Paulo teve um naufrágio, Paulo recebeu açoites, Paulo passou fome, ou seja, peraí, eu não estou entendendo, como é que Paulo leva pancada antes, leva pancada depois, e Deus chega aqui e diz, olha, ninguém vai tocar em você não, fica tranquilo. Meus irmãos, sabe o que é que isso nos ensina? Que os propósitos de Deus podem ser de usar o sofrimento para engrandecer o seu nome e edificar a nossa vida, ou às vezes usar a nossa confiança na soberania de Deus. Não são as circunstâncias, Deus usa as circunstâncias para trabalhar na minha vida e na sua vida. A gente precisa entender isso. Então, se Deus diz para você que você vai ter que ser usado numa circunstância X, por meio do sofrimento, você será usado.
Se Deus chega para você e diz: olha, eu não vou deixar ninguém tocar em você agora, mas você tem que falar. Sei que você está com medo, mas você não pode se calar. Então Deus, Ele é o dono da vida. Ele determina da minha vida e da sua vida. E aqui nós vemos que quando Ele diz: eu estou com você e ninguém lhe ousará fazer mal, porque Deus tem um plano. A sequência diz isso: pois tenho muito povo nesta cidade. O que isso significa? Deus tinha os seus eleitos naquela cidade, aqueles que haviam sido predestinados para a vida eterna, conforme Efésios capítulo 1, conforme Romanos capítulo 9. Deus escolheu. Pastor, mas como Deus faz isso? Não sei te dizer. Sobre qual aspecto Deus escolhe? Não sei te dizer. Efésios 1 diz que é segundo o beneplácito da vontade dEle. Então eu posso ficar de braços cruzados? Não, porque Paulo está sendo chamado à responsabilidade aqui. Então por que Paulo ia ficar de braços cruzados dizendo: não é predestinado, então deixa rolar? Não, Deus diz: fale e não te cales. Eu estou chamando você a fazer a obra, porque eu tenho pessoas aqui que vão ser alcançadas, e vão ser alcançadas pela tua pregação, Paulo. Então fale e não te cales. Isso é soberania, gente. Soberania de Deus. Responsabilidade humana. Nós precisamos. Isso é um dos maiores desafios da mente humana, é compreender aquilo que as pessoas chamam de paradoxo. Coisas que parecem contraditórias. O homem é responsável por suas ações, mas Deus também é soberano. Parece contraditório isso? Sim, parece. Na mente de Deus não, na minha e na sua sim. Porque a Bíblia diz isso. Tem textos que a Bíblia diz que Deus é soberano, que Deus escolhe, que Deus chama, ninguém virá se o Pai não o trouxer. Existem textos que Deus diz: você precisa se despir, se revestir, você precisa tomar essa ação, você precisa decidir, você precisa se arrepender, você precisa. Então existe ambos as perspectivas nas Escrituras. A nossa mente não consegue conceber isso, mas a ordem de Deus para mim e para você não é entender isso, é falar e não se calar. Irmãos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ela nos traz, quando nós compreendemos ela corretamente, ela nos dá descanso e senso de responsabilidade ao mesmo tempo. Como isso? Se você achar que Deus ele não é soberano e que as coisas estão guerreando como se fosse uma guerra espiritual, e tá os judeus lá com o diabo lá batendo cabeça com Deus, e Deus acerta, às vezes Deus erra e tal. Você, não, mas se eu errar, Deus, se eu não orar, não fizer direito, Deus não vai fazer, e se eu fizer, Deus vai fazer. Ou seja, Deus está dependendo de você fazer ou não fazer para a obra dele avançar na sua vida. É assim que funciona? Não. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Deus ele tem um plano soberano. Deus é soberano. Mas a gente precisa entender o seguinte: que a soberania de Deus, ela nos dá descanso. Sabe por quê? Porque você acha que a tua vida está nas tuas mãos, eu digo a você que você está frito. Você é a pessoa mais irresponsável do mundo para ter essa responsabilidade sobre si. Quando nós não cremos na soberania de Deus, nós carregamos um fardo pesado demais. Porque quando não cremos na soberania absoluta do Senhor, nós trazemos sobre nós toda a responsabilidade. Então nós passamos a temer. Nós passamos a o quê? Achar que se nós não fizermos, Deus não faz. Que Deus está então me testando, e se eu não passar, Ele não vai fazer, e eu vou atrapalhar, ou seja, eu não consigo me manter salvo, eu vou perder, aí entra nas consequências, né? Eu vou perder salvação se eu não me manter firme. Todas essas coisas são a consequência de você achar que eu e você tem controle das coisas. Pessoas que acham que têm o controle em suas mãos são pessoas assustadas, ansiosas, porque ela tem medo de apertar o botão errado do controle. Porque se ela apertar o botão errado, porque ela sabe que ela é frágil, ela sabe que ela é limitada. Eu e você, no nosso íntimo, sabemos que somos limitados.
Sabemos as decisões erradas que nós já tomamos e quebramos a cara. E se a minha vida e salvação depender das minhas escolhas, estou frito, meu velho, estou frito. Então a soberania de Deus me traz descanso, porque eu sei que, independente das circunstâncias, Ele está no controle. Se eu errar, Ele está no controle. Se eu acertar, Ele está no controle. A minha vida não está em minhas mãos. Quem dirige a minha vida, quem está no volante da minha vida, é o melhor piloto que já existiu, existe e existirá. Que ele não domina somente a habilidade da direção, mas ele domina todo o cenário que a estrada, o sol, o ar, ele domina todas as circunstâncias. Ele está no controle. Pastor, então amém. Então faz o seguinte, eu vou me deitar na rede e tomar água de coco e ficar tranquilo. Deus está no controle, então beleza, não vou fazer mais nada não, deixa. Se é predestinado, vai vir, se não é, não vai vir. Deus vai fazer, independente de mim eu querer ou não. Errado. Você está caindo num extremo perigoso. Esse extremo é chamado de fatalismo. É uma heresia. Você exaltou a soberania de Deus e adorou a soberania de Deus, mas excluiu um fator que Deus trouxe: responsabilidade. Deus me chamou eu e você para participar do grande propósito que Ele está realizando no universo. Ele decretou que fosse assim. E aí, meus irmãos, você pensa, então eu tenho que fazer, pastor? Tem que se arrepender? Tem que tomar ação? Tem que vencer a fraqueza? Tem que bater no peito e ir? Tem. Pastor, então tá certo, então eu vou. Aí com o tempo você cansa, porque você diz, eu não aguento mais, é muita responsabilidade, é muita pressão, e se eu errar, e se eu decidir errado, porque você esqueceu a soberania de Deus e trouxe sobre as suas costas uma responsabilidade de que tudo vai depender da tua sabedoria, do teu esforço, do que você faz, das tuas escolhas, ou seja, você caiu no outro erro. Irmãos, qual é a solução para tudo isso? Equilíbrio. Eu tenho uma responsabilidade, mas Deus é soberano. Deus é soberano, mas eu tenho uma responsabilidade. Compreender em que ponto Deus vai agir, vai permitir, vai tomar, não vai, eu não consigo conceber isso. Mas uma coisa eu sei, Ele me chamou e disse, fale e não te cales. Eu tenho muitas necessidades que eu irei alcançar. O verso 12, ele diz o seguinte, olha que interessante, depois que Deus diz isso, ocorre um fato interessante. Paulo então levantou e disse, ninguém vai tocar em mim, estou seguro. Verso 12, quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Eita, agora, mesma coisa das outras cidades. Levava ao tribunal, depois os cabas diziam, vai dar uma chibatada nele, solta ele, os cabas exageravam, deixava ele como morto, pronto, foi lá. E aí no verso 13 diz que esses homens disseram o quê? Dizendo, este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Paulo, quando viu aquilo, ao verso 14 diz, quando Paulo ia falar, ou seja, Paulo disse, vou ter que me defender aqui, senão eu vou me dar mal, peraí, eu tenho que falar. Quando Paulo ia falar, Deus disse assim, não está aqui, né? Mas Deus disse, Paulo, fica na tua, o que foi que eu falei? Eu já providenciei a alternativa. O texto continua dizendo, Galho disse aos judeus, próprio Galho, o incrédulo, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Ele lavou as mãos. Só que para que eles matassem Paulo, eles tinham que ter autorização, porque Paulo era cidadão romano, e sem contar também que para que você pudesse ter poder sobre a vida de alguém, Roma tinha que dar esse poder para você. Então a lei judaica não valia quase nada ali. E aí, irmãos, vem uma coisa interessante.
O verso 16 diz: e os expulsou do tribunal. 17, então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Aí, irmãos, existem algumas pessoas que dizem que esse Sóstenes era um cristão novo convertido. E aí ele, novo convertido, estava ali no meio daquilo e acabou apanhando no lugar de Paulo. Eu não vejo sentido nisso, gente. Eu vou dizer para vocês por quê. Qual o sentido que eu entendo que equilibra o entendimento disso aqui? O verso 16 diz que Galho os expulsou do tribunal, ou seja, Galho simplesmente, ele não disse assim, pode ir embora, valeu, tchau. Ou disse assim, sessão terminada, bum, bateu lá no juiz, né? Bum, bateu lá a sessão, daí vou embora. Não, ele expulsou eles. Só que vocês acham que Galho pegou lá um pedaço de pau e disse, sai daqui, bando de pilantra? Não, ele era o procônsul. O que é que tinha ali? Tinha uma pancada de romano ali ao redor, soldado. Quando o cara expulsou, o que é que os soldados viram? Peraí, vamos botar esses cabas para correr. Só que entenda o seguinte, na cabeça de um romano, o judeu levar uma situação dessa para o procônsul, uma coisa do próprio judaísmo, era tomar o tempo precioso de um romano por uma bobagem. E aí o que é que acontece? Vamos pegar esses cabos e dar-lhe uma cambada de pau. E aí, quem era o líder da sinagoga depois que... Quem saiu? Vamos olhar ali atrás, ó. Crispo, chefe da sinagoga, converteu-se, saiu. Quem substituiu ele? Sóstenes, chefe da sinagoga. Estava lá, vizinho a ele, o cabo pregando, tomando meus membros da minha sinagoga. Não, vou levar esse caso. Ó, o cabo está lá, pervertendo a nossa lei. Galho olha e diz, aí, vocês estão tomando meu tempo com essa idiotice. Resolve esse problema, vocês mesmos. Vão embora daqui. Aí os romanos, opa, vamos pegar eles. Pegou quem? Sóstenes. Quem era Sóstenes? Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, que foi lá reclamar. Foi lá tomar as dores. Começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava. Como olhou ali, o cabo apanhando, foi embora. Olha que interessante, gente. O que é que Deus havia dito a Paulo? Fale e não te cales. Eu tenho muita gente nessa cidade. Ninguém vai tocar em você. Os caras que foram fazer confusão foi que apanharam. Mas Paulo não. Ninguém tocou nele. Ah, agora ele é todo poderoso, vai ser para sempre assim. Não, mais para frente ele apanha de novo. Mas aqui ele não apanhou. Verso 18 diz o seguinte: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Interessante, continuou lá pregando. Quanto tempo ele ficou? Segundo o texto, ele ficou 1 ano e 6 meses. Ele permaneceu 1 ano e 6 meses. Olha só. Isso está lá em... Verso 11. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo ficou 1 ano e 6 meses ali, ensinando a Bíblia para aquele povo lá em Corinto. Depois dessa confusão ele ainda ficou um tempinho lá, mas totalizando dá 1 ano e 6 meses aqui, né? Pelo menos é o que o Lucas está dizendo. E aí Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem? Priscila e Áquila. Paulo conheceu o casal, viu que era um casal de Deus, um casal que teria um potencial na obra. Paulo fez o convite e eles aceitaram. Observem que interessante, Paulo, ele era uma pessoa de visão. Paulo, quando chegou lá, Paulo tinha uma visão da obra de Deus. João Marcos deu problema, Paulo disse, olha, ele não está preparado. Ocorreu aquilo que a gente já viu na mensagem, olha. Não, Barnabé já tinha uma visão de recuperação, Paulo tinha uma visão de obra. Então Paulo disse, olha, levar João Marcos agora não vai ser útil para nós, ele vai atrapalhar, então não quero ele. Mas aí logo posteriormente Paulo encontra Timóteo, um jovem, que Paulo vê nele potencial e diz, venha comigo, e leva esse jovem se transforma na principal liderança de Éfeso, no futuro. E alguém que aprendeu diretamente grandes ensinos do apóstolo Paulo, se tornou um grande pastor na cidade de Éfeso.
Agora Paulo vê Áquila e Priscila, um casal útil e ativo, e aí ele leva esse casal com ele. E aí, levando em companhia Priscila e Áquila, antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Rapidamente, irmãos, o que é que acontece aqui? Você não pode pegar esse voto do apóstolo Paulo e dizer que crente tem que fazer voto. Não. O livro de Eclesiastes diz que você não faça voto, porque você pode fazer o voto e não cumprir. E Deus não se agrada de tolos que fazem voto e não cumprem. O nosso Deus não é um Deus de barganha. Tudo que nós precisamos já foi pago em Cristo na cruz. Não faça voto, não entre nisso. Nós não cremos em promessas, em votos, nada disso. Nós cremos no poder da oração, porque por ela Deus realiza a sua obra, a sua vontade em nós. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que Paulo está fazendo aqui é um voto de nazireu. Era na cultura judaica, o voto de nazireu era quando um judeu queria se consagrar para Deus, e ao se consagração seria como se fosse um jejum. É um tipo de o que a gente faz hoje como jejum. Então o que é que ele faria? Ele faria o voto de nazireu, determinaria um período de tempo em que ele não cortaria o cabelo e não tiraria, eu não estou nesse voto não, viu gente? Mas ele não tiraria a barba, nem cortaria o cabelo, nem tomaria suco de uva, nem bebida de uva, nada, e nem se aproximaria de animais mortos ou de pessoas mortas durante esse período, para se consagrar para Deus. Passado o período determinado, ele raspava tudo e podia fazer uso de vinho, e aí ele levava uma ovelha até o sacerdote, fazia um sacrifício lá no sacerdote como uma forma de gratidão oferecendo a Deus. O que é que acontece? A gente precisa entender que Paulo, apesar de ser cristão, mas ele ainda era judeu. E algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas um cristão, ele não precisa seguir a lei judaica como um judeu. Não, ele não precisa, porque o cristão não é judeu, é exatamente isso que a gente já viu aqui. No entanto, a gente precisa entender que judaísmo não é só uma religião. O judaísmo, ele afeta a cultura do povo. O judaísmo, ele tem questões culturais, ele tem questões cerimoniais, questões civis e questões morais. Ou seja, o judaísmo estabelece tudo que uma nação precisa ter. Portanto, não é só uma religião. Se você é cristão e você consegue um emprego aí fora, a empresa não te cobra que você seja cristão. Se você for cristão, é indiferente para ela, porque a nossa cultura ela é uma cultura moderna, onde a religião é colocado como segundo plano, apenas uma área da vida. Não que eu não seja cristão lá dentro, eu tenho que ser cristão na minha moral, nos meus costumes, tenho que ser cristão dentro da empresa. Mas a empresa não é uma empresa cristã, está entendendo? Mas se um judeu abrisse uma empresa, a empresa dele é judaica, então ele se submete o quê? Às leis cerimoniais, às leis civis, às leis morais. Por quê? Porque ele está debaixo da tutela da nação de Israel, certo? Então não é só uma religião, é uma cultura inteira. Por isso que quando o judeu se transforma em cristão, não significa dizer que ele vai negar a cultura dele toda, mas existem aspectos da sua cultura que ele ainda vai permanecer. Provavelmente é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Pastor, por que você diz isso com tanta certeza? Porque não existe nenhum outro texto na Bíblia que manda você fazer o voto nazireu. Não existe nenhum outro mandando o cristão fazer. Paulo fez aqui por uma questão cultural dele. Então não posso usar isso aqui para dizer que eu tenho que fazer voto porque Paulo fez. Cuidado com texto fora de contexto, vira pretexto. Certo? Mas ok. Ele raspou a cabeça, porque ele tinha feito o voto. Verso 19. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Olha que interessante. Mas por que Paulo deixou Áquila e Priscila ali? Porque brigou com eles? Olha o que o texto vai dizer. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Olha que interessante. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. O que Paulo fez? Paulo viu naquela cidade um potencial de uma igreja. E realmente se tornou uma grande igreja. É tanto que Timóteo se tornou pastor dela depois. Que na realidade seria bispo da igreja. O que acontece aqui? O apóstolo Paulo viu então em Éfeso esse potencial missionário. O que foi que ele fez? Pegou Áquila e Priscila, que ele tinha passado 1 ano e 6 meses com esse casal, conhecia, viu o potencial, viu que eram doutrinados, e deixou esse casal lá,
na cidade de Éfeso porque ele não podia ficar. Ele foi e disse: depois eu retorno aqui, se Deus me permitir, eu retorno aqui para vocês. Mas vou deixar aqui um casal que vai acompanhá-los durante esse período. Olha que interessante. Olha a visão do apóstolo Paulo. Irmãos, tudo que nós vemos Deus fazer e o apóstolo Paulo fazer é para promover a causa do evangelho. Tudo que ele faz. Se ele trabalha, é para Cristo. Se ele deixa de trabalhar para se entregar totalmente à obra, é para Cristo que ele faz. Se ele vê um casal com potencial, ele quer que aquele casal se desenvolva para Cristo. Se ele olha para uma cidade e ele vê que aquela cidade tem ali, que Deus vai realizar a obra e vai ter uma igreja naquele local, ele quer então que aquele local produza frutos para o reino de Deus. Nós vemos isso no coração de Paulo, seria o empreendedor. Meus irmãos, nós cristãos somos chamados para devotar toda a nossa vida ao Senhor. Os nossos talentos pertencem a Ele, a nossa vida pertence a Ele, o ar que nós respiramos pertence a Ele, é presente dEle para nós. Você não está aprendendo uma profissão para usar para você, é para Deus que Ele está te dando. Os teus filhos não são teus, eles são do Senhor. A tua casa não é tua, ela pertence a Deus. O teu dinheiro não é teu, ele é do Senhor. Você está usando, mas ele pertence a Deus, ele te emprestou. A tua vida ele te emprestou. Nós precisamos desenvolver essa visão do reino de Deus. O texto aqui então continua dizendo no verso 22, que chegando a Cesareia foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja seguiu para Antioquia. Por que ele fez isso? Depois que ele saiu de Éfeso, ele foi para Jerusalém para dar relatório, para dizer: olha, aconteceu isso, isso. Aqui é o término da segunda viagem missionária. Depois ele foi para Antioquia, porque Antioquia foi a igreja que enviou ele. Então ele tinha que dar o relatório para quem sustentou ele. Ele deu o relatório de como a obra estava acontecendo. Então foi isso que ele fez. Irmãos, o que é que a gente pode entender disso? Por vezes, meus irmãos, colocamos muita dificuldade para fazer a obra de Deus, porque nós queremos o nosso conforto, se adequar às nossas necessidades, mas na realidade essas dificuldades são apenas reflexo do nosso coração, pois alguém que quer servir ao Senhor e glorificar o reino dele é um empreendedor. Ele é um empreendedor do reino do Senhor, do avanço da obra. Ele vê em tudo oportunidade para que o evangelho seja pregado, para que o reino avance. Ele vê no seu colega de trabalho, ele vê em tudo que ele faz oportunidades que o reino de Deus avance. Quais dificuldades você tem enfrentado, meu irmão? Será que você tem tentado contornar as dificuldades? Paulo chegou em Corinto, viu que não tinha dinheiro. Vou ficar aqui, não vou pregar não, Deus não está mandando. Não, ele falou: eu vou trabalhar. É que eu não consegui, alguém me doou, eu vou trabalhar. Paulo depois então faz em Coríntios o quê? Ele não pede a eles, porque sabia que eles iam dar problema, então eles não vou. Aí quando Paulo tem a oportunidade missionária, que começa a pregar, que a coisa vai avançar, Deus vai e diz assim: Deus permite o quê? Perseguição. Aí Paulo: eu estava pregando lá e na sinagoga não deixaram eu pregar, vou embora. Não, Deus disse: eu abro do lado, vai lá para o lado, tem um camarada que vai te apoiar lá, e eu ainda vou pegar o chefe da sinagoga e vou botar dentro dessa igreja que tu vai abrir aí. Aí começa, Paulo assustado, aí Deus diz: olha, permanece firme, vai vir coisa aí, mas fica firme. Paulo: está certo, Senhor, vou ficar firme, vou exercer minha responsabilidade, vou avançar, vamos avançar. Vem dificuldade, diante de um tribunal. Diante do tribunal, eu não vou mais pregar mais não. Espera aí, deixa eu me defender. Deus diz: ops, não, se defenda não, eu já providenciei, fica aí na tua. E o acusador ainda apanha no final. Meus irmãos, qual é a dificuldade? Se nós temos um Deus soberano. A minha vida e a sua vida não pertencem a nós, meu amigo. Você não vai morrer enquanto Deus não determinar. Você está entendendo isso?
Ah, é, pastor? Então eu vou pegar um carro, andar 150 km por hora, eu não vou morrer mesmo, só vou morrer quando Deus mandar. E Deus vai deixar você morrer mesmo, para deixar de ser irresponsável. É a maior loucura do mundo você achar que a sua vida está nas suas mãos. Se você acha que você vive para sobreviver, sabe quem é o teu Deus? Tua vida. Você faz de tudo para preservar a própria vida. Porque é o teu Deus, você quer continuar com ela. Então não vamos botar em perigo não, senão eu vou... É o teu Deus. Se Deus disser, sabe por que eu digo que é o teu Deus? Porque se Deus disser para você, vai ali e prega para aquele cara, como chegou para eu esqueci o nome dele, mas quando Paulo se converteu, aí ele chegou e disse assim, vai lá na casa de um cara chamado Saulo de Tarso, vai lá pregar para ele, mas Saulo era assassino, vai lá pregar porque ele está esperando por você. E aí? Deus chegasse para você e dissesse, vai ali para aquele bandido estuprador lá, aquele, o pior que tem ali, o bandido da luz vermelha, vai lá pregar para ele, que ele está esperando na casa dele, vai lá. Não vou nada, eu quero salvar minha vida, vou nada, vou botar minha vida em risco não. É assim que essa geração pensa, é assim que nós pensamos. Mas você pensa assim, sabe por quê? Porque você acha que tem controle. Você está enganado. Eu acho interessante, irmãos, porque teve uma vez a minha pequena, ela tinha eu não sei se era uma caixa, eu acho que era uma caixa pesada. Aí eu cheguei e disse, levanta essa caixa. Aí ela fez, não consigo não, papai, eu não consigo. Aí você consegue, levanta a caixa. Ela foi, pegou a caixa era pesada. Quando ela foi fazer assim, eu botei o pé por baixo e levantei. Aí ela ficou, assim, eu sou muito forte. Aí depois disse a ela que fui eu que tinha ajudado, né, para ela não achar que era tão forte assim e depois se decepcionar no futuro. Meus irmãos, quantas vezes você toma suas providências? A gente está lá, chega as nossas compras. Estou em paz, tenho bens para toda a minha vida. Aí Deus diz, pedirão a tua alma hoje o que tu tem preparado para ela. Porque a gente acha que está no controle. Ah, então por isso eu vou deixar de... Não, faça o seu... Lava lá, não tem problema não. Dá um dano lá, bota dentro d'água, puxa, bota um balde lá, joga dentro, toma banho, enfim, faça o que for. Mas entenda uma coisa, isso não vai fazer nenhuma diferença segundo a vontade de Deus para a tua vida. Se o teu dia é amanhã para tu ver a cara de Deus, não tem jeito. Mas se o teu dia não for, se o ladrão entrar na tua casa, der um tiro na tua cara, a bala desvia, porque não é teu dia. Eu vi, recentemente teve aquele acidente, né, das prateleiras que caíram, né? Meu amigo, eu gosto de ver os comentários do povo, né? Eu digo, deixa eu ver os comentários, só para eu ter uma... Ih, misericórdia, nunca mais vou comprar nesses cantos. Ai, Jesus, não sei o que, Aí eu digo, meu Deus do céu, pronto, então fique dentro de casa, trancado. Meu amigo, meu velho, só em estar aqui, eu estou aqui, ó. Eu posso morrer, cair duro aqui. A vida é frágil. Faz o seguinte, bota a mão no teu pulso aí, ó. Bota a mão aí no teu pulso aí. Tá vendo a pancadinha? O meu está mais acelerado. Tá vendo a pancadinha? Sabe o que é que está fazendo teu coração bater? É porque o teu cérebro está mandando um impulso elétrico de milésimos de volts. Existe um fiozinho daqui mandando milésimos de volts para o teu coração para dizer, bate, 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 bate. Se romper, meu amigo, para. E você acha que tem domínio sobre a sua vida. Lê do engano, não aquele ledo. Vou mudar esse nome, esse ledo, porque fica complicado, né? Você está enganado. Então faz o seguinte, você quer viver mais feliz? Põe a tua vida nas mãos do Senhor, porque Ele vai dizer para você, fale e não te cales, porque eu tenho algo a realizar por meio da tua vida, e eu vou fazer, e ninguém vai tocar em você, enquanto você não realizar o que tem que ser feito. Mas e depois? Pode sim, naufragar, apanhar, ser apedrejado, mas a vontade de Deus será realizada. Será realizada, meu amigo. Isso não tem que me dar medo, isso tem que me dar
descanso. Sabe por quê? Porque o meu Deus é bom, o nosso Deus é bom, inteligentíssimo, sábio, infinito. Por que eu vou temer o que possa me fazer o homem? O vírus. Não serei irresponsável, isso é claro. Não seria um irresponsável, porque disse que era uma gripezinha. Mas também não vou ser um psicótico. Lockdown! Fica parado, não respira, mas eu vou morrer. Não, mas vai morrer de vírus. É isso o desespero. Pelo amor de Deus, eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, eu fico pensando, os crentes de hoje, se tivesse na China, onde você simplesmente tem uma Bíblia escondida debaixo de uma cama, já a tua cabeça é arrancada e jogada de futebol com ela, os crentes, ai, mas o vírus, meu Deus, que geração fraca, ai, mas o mundo está tão mal. Onde é que disse que o mundo ia ser bom? Onde disse isso? Agora diz que Deus é bom. O justo Ló sofria dentro de uma cidade perversa, Deus livrou ele de lá. Por que não vai livrar a minha vida também? É nele que eu confio, é nele que você confia. Olha o que é que Paulo disse. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, e por isso se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se é de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando eu proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do poder do evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para que de todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios 9, 16 a 23. A gente entende, meus irmãos, que Paulo vai até Corinto, e apesar de toda a oposição, Deus comunica que tem eleitos ali. Deus quer realizar uma obra naquela cidade, criar uma grande igreja. E aí Deus garante, através da obediência e da permanência de Paulo, Deus garante para ele a proteção, a provisão e a visão de futuro que era necessário para o avanço da obra. Como é a visão de futuro? Com Áquila e Priscila. Deus ainda proveu para o agora e também para o futuro. Apesar do desejo, meus irmãos, de Paulo de pregar, ele não deseja ser pesado a ninguém, ele faz tudo para estabelecer a pregação a todos os que serão chamados pelo Senhor. Deus concede a ele essa provisão, essa direção, essa visão de futuro. Por isso, devemos trabalhar com afinco em todas as direções, com a direção da palavra de Deus, porque assim Deus irá nos garantir, para que a obra seja feita, Deus vai garantir a provisão, a proteção e a visão de futuro necessária. Vamos usar as mídias para avançar a mensagem. Vamos usar todos os meios que nós pudermos para que a mensagem avance. O nosso maior desejo deve ser que a mensagem do evangelho avance, chegue o mais longe que puder. Essa é a missão de todo cristão. Deus não está aqui para cumprir os teus sonhos. Ele está aqui para usar a tua vida como ferramenta para a glória dele. Você está disposto a se entregar totalmente por isso? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, guia as nossas vidas conforme a tua vontade, Senhor. Não nos deixa fazer aquilo que te desagrada, Senhor. Guia, Pai, na hora que nós temermos, nos guia soberanamente. Nos mostra a nossa responsabilidade e nos dá força para avançar. Cumpre em nós o teu querer, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.